Daí respondendo a sua pergunta sobre o benefício disso, né? Um benefício muito claro que eu posso trazer para as pessoas que estão assistindo é o Vicente, né? Todo mundo que nos acompanha sabe o quanto o Vicente ele é um sanguíneo, né? O temperamento dele é sanguíneo. É colérico. Ele é o sanguíneo colérico ali, mas ele é sanguíneo. O Vicente é sanguíneo. Enfim, ele é uma criança assim que explode, ele é muito transparente quanto aos sentimentos dele. E quando ele, desde bebê, ele sempre foi uma criança assim que, se a gente não controlasse esses impulsos dele, ele com certeza chegou um momento assim, quando a gente estava imaturo, não tinha estudava sobre isso, muitas pessoas falavam, ó, essa criança é uma criança imperativa, essa criança é uma criança que tem TDAH. E assim, pensando num pai e mãe, a gente já era pai e mãe de segunda viagem, e algumas pessoas próximas falavam isso pra gente, né? Sentiam a liberdade de falar que o Vicente tinha esse possível diagnóstico de um TDAH ou de uma hiperatividade. E aquilo, até a gente levou ele, fez alguns exames e tal, levamos ele, passou por uma psicóloga, fez alguns testes, né? Mas enfim, a gente descartou essas possibilidades e a gente começou a colocar a vida do Vicente em ordem. A gente começou a adaptar o Vicente à nossa rotina, a horários para dormir, horários para comer, o horário das atividades, os horários do lazer. E o Vicente, ele começou a se encaixar naquilo. Teve uma certa dificuldade para ele entrar nessa rotina? Teve. Não foi tão fácil quanto o Miguel. Mas depois que o Vicente entrou na rotina, vocês não têm ideia o quanto ele se tornou uma criança fácil de lidar. Por quê? Ele é muito transparente. Ele vai falar quando tá bom e quando tá ruim. E mesmo assim, e todos aqueles diagnósticos que falavam dele caíram por terra, né? Então, para quem está nos assistindo e hoje tem pessoas falando que o seu filho é hiperativo, também é lógico que você não pode também descartar tudo. É lógico que você tem que procurar um médico, como a gente procurou, passar por alguns testes, mas assim, você não pode aceitar aquilo como uma verdade só porque o seu filho é um pouco agitado, né? Talvez uma rotina, talvez colocando o seu filho na ordem de uma casa, ou você colocando a sua casa em ordem, vai fazer com que o seu filho se acalma, vai fazer com que o seu filho se organize, né? Então, dentro de tudo que a gente já aplicou e a gente já colhe muitos benefícios, esse do Vicente eu vejo como um dos principais, principalmente para a vida dele como adulto, porque ele se tornou uma criança muito mais centrada, ele se tornou uma criança assim, muito mais dedicada. Hoje, quando eu vejo o Vicente pegando um livro, deitando na cama para ler, eu falo assim, não é possível. Como pode? Olha só, quem diria? Era um moleque que, se fosse algum outro pai ou mãe que não tivesse orientação, ele estaria ali jogando um celular, porque meu filho só para quieto na frente de um celular. É o que a gente escuta. O meu filho só para quieto se eu botar uma tela na frente dele. E a gente provou, e precisa tomar uma Ritalina. Não assim, desmerecendo quem toma ou quem precisa tomar. Isso depende dentro do diagnóstico, tudo bem. Sim. Mas você não pode aceitar de primeira o que falam do seu filho e já começa a enfiar medicação nele e começa a colocar ele na frente de uma tela. Experimente a rotina. A rotina ela vai ser muito boa para o seu filho e, consequentemente, vai ser muito boa para você e para sua família. Inclusive com crianças que já têm esse diagnóstico, né? A rotina é muito importante para essas crianças, né, que precisam tomar os medicamentos, que realmente existe o transtorno. Para elas, talvez até mais ainda é importante. Tipo, então, não basta você simplesmente dar o remédio e você aceitar o diagnóstico. Existe o diagnóstico? Então, vamos começar com a medicação e vamos colocar a nossa vida e a nossa casa em ordem. Pelo bem dessa criança.